Bem, boa tarde, minha gente. Eu sou o Davi. É, Meu canal nem nome tem, pode chamar de canal do Davi, né? Canal Davi Freitas. E eu tenho gravado vídeos aqui para vocês contra esse momento que nós estamos vivendo. Aliás, a respeito, né? Você não grava um vídeo contra um momento. Você grava um vídeo ou qualquer uma outra coisa a respeito do momento em que nós estamos vivendo sob a presidência de Jair Messias Bolsonaro, né? Hoje pela manhã eu já assisti um vídeo desagradável aonde o cidadão que se senta na cadeira da presidência da República diante do seu cercadinho, né? Seu cercadinho e vocês me perdoem, né, seguindo a mesma linha de vários youtubers, apesar de eu não me considerar um youtuber, né, nem um influenciador, mas cabe bem, né, curral, chiqueirinho, cabe bem essa questão de gado, né, seja gado bovino, seja ovino, seja caprino, né, seja que tipo de gado for, né, e em que ele ataca novamente o PT, porque sabe que o PT é o seu principal adversário, né, nas próximas eleições, tanto se o presidente Lula for candidato, como se o presidente Lula indicar uma outra pessoa para a candidatura, né? Por mim, na minha humilde opinião, o Lula não se candidataria mais, não se candidata. Jesus, eu não tenho editor, minha gente. Vocês me perdoem. Um dia talvez eu tenha uma câmera melhor do que o celular e uma pessoa para me ajudar a fazer isso. Não que eu não saiba, não que eu não possa baixar um editor simples para fazer cortes, essas coisas. O próprio telefone já me fornece essa ferramenta, mas eu estou muito fraco, né, para usá-la. Eu estou muito doente, muito enfermo, né? Minha situação é grave, embora não seja nenhuma doença terminal, nenhuma doença transmissível, coisa desse tipo. São reumatismos, né? Reumatoides, sei lá. Principalmente fibromialgia e espondilite anquilosante, né? Além de problemas psicológicos de você ficar preso, né, em determinado lugar. Se você não pode caminhar direito, não pode se deslocar, não pode conversar, não pode sair, a sua qualidade de vida cai bastante, e isso tem repercussões na sua mente, né, no seu psicológico, levando você a uma depressão, que é o que eu tenho. E a minha depressão já é bastante longa, uma depressão de mais de 20 anos, né? Assim como a minha fibromialgia também e a espondilite também. Então são 3 doenças já de longa data. Bem, mas o que eu quero o que eu vinha falando para vocês, eu tive a desagradável experiência de ouvir mais uma vez esse cidadão acusar o PT, né? Porque ele sabe que o PT vai ganhar as eleições novamente, né? O PT foi o melhor governo que esse país já teve. Lembrando que Dilma não pôde contornar a situação na sua época, porque Eduardo Cunha não deixou, né? Tancredo é o neto do Tancredo, né? O Aécio Neves subiu na tribuna, né? E quando perdeu a eleição, e num tom de ira, de raiva, de ódio, disse claramente que o Congresso não deixaria Dilma governar, né? Que o Congresso só faria sangrar até o fim, até o último momento, e ela não governaria. E foi o que aconteceu, né?
dois corruptos e mais corruptos unidos, né? Dois corruptos como Aécio Neves e o Eduardo Cunha, né? Unidos junto com outros bandidos, né? Não deixaram realmente a presidente governar, ela não conseguiu e não se juntou ao Centrão e aí, consequentemente, não governou. Mas o Bolsonaro acusando gravemente o PT, né? Ele só vê o PT na frente dele, a única coisa que ele faz é campanha, ele não governa o país, o negócio dele é motocicleta, o negócio dele é jet ski no Lago Paranoá, o negócio dele é churrasco, o negócio dele é jantar, é almoço com correligionários, né? E fazendo uma acusação leviana de que o PT tinha contratado hacker, e ele faz toda hora a questão de dizer que não tem prova. O PT tinha contratado hackers para desviar 12 milhões de votos, né? E ele não tem condições de provar. Não houve, é claro que não houve isso, né? O TSE imediatamente contestou, dizendo que era mentira. E ele não tem não tem a capacidade de falar a verdade, né? Ele perdeu completamente a capacidade de falar a verdade, principalmente para aquele pessoal que está ali no curralzinho, composto na sua maioria por evangélicos e por pessoas que o veneram, o adoram, né? Independente do que ele diga, faça, inclusive justificando a sua corrupção, o seu roubo, né? Alguns dizendo que peculato não é crime, coisas desse tipo, coisas absurdas, né? Então ele não, mais uma vez, ali na frente do seu curralzinho, dizendo que o tempo todo que não tem prova, e o mais grave, que o PT contratou hackers e a denúncia surgiu porque o PT não pagou os hackers. Não pagou os hackers se revoltaram e denunciaram. Agora, o mais grave é que ele disse que ninguém sabe quem são os hackers. Então, como é que você sabe da denúncia? Como é que os hackers denunciaram se ninguém sabe quem são os hackers? E ele, como presidente da República, sabendo disso, e tem o controle da Polícia Federal, por exemplo, para impedir que a Polícia Federal investigue o seu filho, os seus filhos, a sua família, né? A sua esposa. Por que ele não bota a Polícia Federal? Questão de eleição é da alçada da Polícia Federal. Por que ele não bota a Polícia Federal para investigar e obter as provas que ele necessita? Que seria ótimo para todo mundo, para todos nós. Mas ele não faz isso, infelizmente, né? Então é um sujeito que todo mundo já está dizendo que um sujeito que não tem a posse das suas faculdades mentais plenas, não está na plena posse das suas faculdades mentais. Então é isso que a gente pode acreditar, né? Agora, a minha pergunta, a minha velha pergunta é: como é que os evangélicos, como é que as igrejas, porque a Bíblia diz, a Bíblia é bem clara, minha gente. Eu vou pegar um áudio, vou pegar um vídeo qualquer dia desse e vou fazer um estudo bíblico aqui sobre Bolsonaro. Tá certo? Vou fazer um estudo bíblico aqui sobre Bolsonaro. Como é que a igreja passa a venerar, passa a adorar? Eu já tenho dito que Bolsonaro é o primeiro homem, vai ser o primeiro homem, o primeiro santo canonizado pelo protestantismo. Porque não é só as igrejas evangélicas, as igrejas históricas, como a presbiteriana, né? E outras igrejas históricas estão embarcando também nessa onda episcopais, né? Etc. Todas essas igrejas, né? Então, como é que a igreja abandona a Bíblia para seguir a Bolsonaro? Jesus Cristo disse: o meu reino não é desse mundo.
Jesus Cristo disse: quem me constituiu juiz ou divisor de herança entre vós, né? Jesus Cristo disse: eu não sou desse mundo, né? O meu reino não vem com aparência exterior, e nem dirão ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque o reino de Deus está dentro de vós. Você não vê no Novo Testamento Paulo fazendo campanha, e Paulo era um cidadão romano. Ele podia se candidatar a um cargo, inclusive no Senado, né? No Senado romano, né? Paulo era um cidadão romano, mas Paulo foi bem claro e prezou bem pela separação, né, do reino de Deus e do reino do mundo. E a junção disso só aconteceu mais tarde com Constantino e outros imperadores romanos, que foram abolindo a perseguição, outro tornando e presidindo concílios, outro tornando a igreja religião oficial do Estado romano, etc. E acabou no que nós conhecemos aí pela história, com todo respeito, é claro, que eu tenho pelos meus irmãos católicos. Tá certo? Então, por favor, meu irmão, eu lhe imploro, eu lhe peço em nome de Jesus, não entre nisso, não embarque nessa onda, não entre por esse caminho, não enverede por esse caminho. Esse caminho é podre, esse caminho é humano, esse caminho é carnal, esse caminho é diabólico. Jesus Cristo está às portas, essa pandemia é um ensaio, né? Como diz o Daniel Mastral, é um ensaio para o que está para acontecer. O anticristo já está no mundo, ele já opera, né? Paulo, naquele tempo, há 2000 anos atrás, disse que o espírito do anticristo já operava, mas agora o anticristo mesmo já opera. Satanismo, né? Então, não embarque nessa onda. Eu lhe peço em nome de Jesus, né? Aqueles que não são evangélicos, que não entendem talvez essa linguagem que eu use e esse apelo que eu faço, é porque eu sou evangélico. Eu sou evangélico, tá certo? Apesar de ler muito, ler ciência política, ciência social, filosofia, né, sociologia, apesar de eu ler muito, teologia, apesar de eu ler muito e estudar muito, eu permaneço fiel, né, à Bíblia, tá certo? Apesar de Richard Dawkins, né? Apesar de Nietzsche, apesar de Schopenhauer, apesar de todos os autores, ateus que eu já li, né? Eu permaneço fiel à palavra de Deus. Eu comecei a ler a Bíblia ainda criança, né? Aos 7 para os 8 anos de idade, tá certo? E de lá para cá não tenho parado de ler nunca mais, porque eu amo a palavra de Deus, tá certo? E eu sei que a palavra de Deus não apesar das coisas, muitas coisas que tem lá condenando o pecado, mas a palavra de Deus, ela não está aí para nos incitar a matar ninguém, a lutar. Paulo disse aos Efésios: nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra os principados e potestades, né? Contra as hostes espirituais da maldade nas regiões celestes. Paulo disse isso aos Efésios. A nossa luta não é contra a carne e sangue. Você vê o Antônio de Paula, meu Deus, chega a dar um comichão nos ouvidos da gente. A gente dá uma repulsa na gente, vem aquela coisa, aquela ânsia de vômito, né? Quando você ouve Antônio de Paula, quando você ouve Silas Malafaia, quando você ouve Marcos Feliciano, que não tem nada de crente, não tem nada de evangélico, né? São falsos profetas, mentirosos. Quando você vê Edir Macedo defendendo o aborto, e eu não quero entrar aqui no mérito do assunto, né, da questão do aborto em si, não estou aqui acusando ninguém, né, mas também não sou a favor daquela coisa, né, que muita mulher tem, né, meu corpo, minhas regras. Seu corpo,
Não é isso, eu sou bem claro com relação ao aborto. Seu corpo, mas você quer ter uma vida sexual liberada? Use os meios anticonceptivos que existem para que você não tire a vida de um ser humano. Né? Isso é um apelo, não é uma acusação, não é, eu não sou contra você, eu não tenho ódio de você, eu não vou debater. Se você fizer e você chegar para mim e pedir apoio, você vai ter o meu ombro, você vai ter minha palavra de carinho, você vai ter minha palavra de apoio. Se você precisar, é claro, se você não for tão arrogante que acha que pode, né, superar tudo e viver tudo e não ter, né, que é o que a Bíblia chama de coração duro, né, endurecer o coração, tá certo? Então, assim, não embarque nessa onda, tá bom? Não embarque na onda do ódio, não entre nesse embarque, não embarque na onda. É minha filhinha, meu bebê que tá aqui do meu lado. Então não embarque nessa onda, né? A palavra de Deus, ela diz também, ela conta que Jesus vinha vindo lá da Galileia para Jerusalém e enviou alguns discípulos à frente para ver se para encontrar, né, um lugar onde dormir, uma casa, uma pessoa que cedesse um lugar onde dormir. E chegaram, a Bíblia diz que foram Tiago e João, que eram irmãos, né? E eles chegaram numa aldeia samaritana e os samaritanos não só não cederam o lugar, mas como os expulsaram dali. E quando Jesus chegou, né, eles contaram a história e perguntaram a Jesus Cristo se deviam orar a Deus para que descesse fogo do céu e queimasse, né, aquela aldeia, né, castigasse aquela aldeia. E Jesus disse para ele assim, disse uma palavra bastante dura para eles: vós não sabeis de que espírito sois, né? Porque eu não vim trazer a espada ao mundo. Tem outro versículo que Jesus diz que eu vim trazer a espada ao mundo, mas a gente pode depois tratar desse assunto e explicar o contexto, porque você tem que contextualizar, né? E eu não vim para matar, eu vim para buscar e salvar o que se havia perdido. E partiram para outro lugar, né? Então não embarque, meu irmão, nessa onda. E um presidente mentiroso, um homem mentiroso, um homem que todos já suspeitam da sua incapacidade. Eu faço aqui um apelo, porque eu mesmo, se eu tivesse saúde, eu entraria com representações, não só contra Bolsonaro, mas contra aquela pastora, né, Carla Cordeiro da igreja Sara Nossa Terra, né, que falou contra os pretos e os gays, né, e aquele pastor lá da igreja, nem me lembro da igreja, o nome da igreja dele, né, pastor Tupirani, né. Então, que não só xingou a Carla, meu Deus, dos palavrões mais horríveis. Eu falei no vídeo de ontem, os palavrões mais horríveis. E xingou o pastor dela, que nem aparece no vídeo, que não tem nada a ver com a história, que não se manifestou, que não apareceu, que não disse nada. Talvez ele tenha até pecado por omissão, mas ele não falou nada. O cara disse que o pastor dela devia ser um viado e xingou a congregação, dizendo que a congregação devia ser constituída por prostitutas. E eu acho engraçado que só atacam a mulher. A congregação devia ser composta por prostitutas, ou seja, os homens que estavam ali eram todos santos, mas as mulheres deviam ser prostitutas. Não ataque a mulher. A misoginia desse governo é típico do Bolsonaro. Parecia que era o Bolsonaro que estava ali. Aí voltou a falar, a xingar negros, a xingar gays, né? A desafiar a polícia, a desafiar a justiça. E eu disse, se eu tivesse condições, eu já tinha entrado com ação, com representações contra esse cidadão. E eu faço um apelo à OAB. Eu sei que façam esse vídeo girar, por favor. Eu peço a vocês, para que chegue a OAB, para que chegue um advogado que tenha essa mesma mentalidade, que chegue à OAB, para que a OAB tome uma providência com relação a esse homem,
A Polícia Federal, né? Ou a polícia comum mesmo, né? A Polícia Civil, né? Os promotores de justiça, para que isso seja combatido. Olha, não é perseguição à igreja. Perseguição à igreja é quando a igreja está lá no seu culto, lá orando, buscando a Deus, adorando a Deus. E aí sim, né? Isso está prestes a acontecer, porque o anticristo vai estar para dominar o mundo. Então, aí sim é perseguição à igreja. Tá certo? Mas quando a igreja se coloca como pior do que o mundo, e Paulo fala isso aos Coríntios, sobre o que acontecia na igreja de Corintos, né? O que acontecia, a maldade que acontecia lá na igreja de Corinto, né? A pecaminosidade, o pecado sexual, né? Havia um cidadão que fazia sexo com a esposa do próprio pai, ou seja, com a sua madrasta. E Paulo disse assim, coisa que nem no mundo se vê, que até o mundo aborrece. Então um cidadão desse faz uma coisa que até o mundo que eu falo por todas as pessoas, o geralzão do mundo, aquele que não é cristão, né? Há não cristãos hoje em dia, pessoas que não são cristãos, ou pessoas que não são evangélicos, que se comportam com mais decência, né, do que certos cristãos. Amém? O vídeo está longo, eu vou cortar, vou parar por aqui. Que Deus nos abençoe a todos. Clique aí no like, ou deixe seu like ou seu dislike. Se inscreva no canal. Canalzinho pequenininho, está com 16 inscritos. Já falei, não tenho pretensão de monetização, não tenho pretensão de me tornar youtuber, não tenho pretensão de me tornar influencer. Isso aqui é só para falar, né, sobre a igreja, falar um pouco de política, né, o que está acontecendo hoje, política, teologia e filosofia, tá bom? Sobre Bíblia também, né? Eu vou fazer alguns estudos bíblicos. Assim que eu tiver melhor, assim que eu passar dessa. Se eu passar, né? Se Deus não me tirar, porque eu sinto que. Talvez, né? Deus esteja me chamando. Mas se Ele não estiver e me deixar aqui mais um pouco, eu vou fazer esse trabalho. Que Deus abençoe a todos e nos guarde e abençoe a nossa nação. Amém.